Bom dia. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu tenho de verdade andado bastante, ido a muitas igrejas. E eu acho muito legal quando as pessoas passam o microfone para mim e dizem assim: é um privilégio ter você aqui. É gostoso de ouvir. Mas você tem que saber uma coisa: é muito mais privilégio para mim estar aqui. Como é gostoso conhecer gente, como é gostoso poder, andar e falar das coisas que eu vim falar das coisas do Senhor na nossa vida. Eu me sinto um privilegiado, viu? Hoje, então, ó, um sol bonito. Eu moro em Sorocaba. Eu sou do ABC, na verdade eu sou do ABC. Mas como todo morador do ABC, eu tinha o sonho de morar no interior, não é assim que a gente é? E na pandemia eu consegui morar em Sorocaba, é um privilégio, é uma cidade... Vocês vão entender o que eu vou falar. O sorocabano não entende quando eu falo isso. Mas Sorocaba é uma cidade grande, só que é igual ao ABC de 30 anos atrás. Tem espaço, o povo se comporta de um jeito gentil e educado. Eu só escuto buzina quando eu venho para São Paulo. E tem uma linha divisória, Alphaville. Alphaville Vocês já tiveram, alguém já fez uma ilustração para vocês entenderem o que é hostes espirituais da maldade? Hoste espiritual da maldade é assim, ó, você chega em Alphaville, vindo do interior, você vem tranquilo, de repente começa assim, um motoqueiro. Rapaz, não dá para aguentar isso. Hoje eu sou 100% interiorano. Já. E você sabe, hoje é um dia de saúde, uma mensagem tão importante para a igreja. Essa igreja tem alguns valores muito importantes e a mensagem de saúde é um deles. E trouxeram um cozinheiro. Você acha que nós vamos falar de quê? Você sabe, durante muito tempo, a conversa sobre mensagem de saúde ficou nesse ponto. O que comer e o que não comer. Parece que mensagem de saúde se resume a castanha, carne de soja, arroz integral. Não é isso? Não é isso mesmo? Mas é muito mais do que isso. Se você for falar só dos 8 remédios de Deus que a senhora White anunciou para a gente, você já tem muito mais do que dieta, do que nutrição ali, não tem? Você lembra dos 8 remédios? Lembra? Isso, vocês lembram. E eu queria te fazer uma pergunta, igreja do Jardim do Estádio. Os 8 remédios de Deus estão na Bíblia? Sim? Onde? Nas entrelinhas? Quem acha que está na Bíblia? Coríntios, está em Coríntios? Templo do Espírito Santo. Daniel comeu uma coisa, mas isso não é a mensagem, não são os 8 remédios, né? Ou são? Só que com muito esforço, né? Se for. Mas deixa eu te sugerir uma coisa, ó. Haja luz. Primeiro dia. Carlão, segundo dia, foi o quê? Separou água e água. Fez o quê? O ar puro, a atmosfera. E presta atenção, porque a cada remédio, Deus ia falando uma coisa. Ficou bom. Ficou bom. E no terceiro dia? Frutas, verduras. Fonte das águas. Água pura. No terceiro dia,
Aí passa para o quarto. O que foi no quarto dia? O sol. Então deixa eu te explicar uma coisa. No primeiro dia, aquele haja luz não era o sol. João explica para a gente depois, lá na frente, que o primeiro haja luz era a adoração. Por quê? Eu sou a luz do mundo, e sem mim, nada do que foi feito se fez. Tudo começa com adoração. No quinto dia. E vai até o descanso. Até o descanso no sexto dia. E o mais legal, pessoal, é que o Senhor ia dizendo: ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou muito bom. Por que o Senhor ia dizendo ficou bom? Diz para mim. Por quê? Porque Ele te conhece desde antes da fundação do mundo, e Ele sabia que ia te colocar ali, para viver do jeito mais encantador, mais maravilhoso, mais abundante, que você podia viver. Não é fantástico? Os 8 remédios de Deus são as primeiras providências da criação. É um plano. Um plano. Para eu e você vivermos bem. Para eu e você termos energia para enfrentar a miséria da vida. Para eu e você termos alegria, satisfação, vontade de enfrentar a vida. Não é encantador? Agora você sabe onde estão os 8 remédios. Mas uma coisa que eu não sei, você sabe por que essa igreja tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas não têm? Por que os irmãos assembleianos, os irmãos metodistas, os irmãos batistas, os irmãos católicos não têm uma mensagem de saúde? Me fala. Um por vez, senão eu fico confuso. Por quê? Porque nós somos a igreja do advento. E por isso tinha que ter uma mensaginha de saúde. Porque advento é uma coisa chique. E se você quer participar de um negócio chique, tem que ter saúde, é isso? Aqui não foi muito bom, hein? Vamos para cá. Por que essa igreja tem uma mensagem de saúde e as outras não têm? Porque nós acreditamos nas profecias. E eu quero fazer mais uma pergunta. Por que essa igreja gasta tanta energia em dizer para você o que você tem que comer e o que você não tem que comer? Você já viu isso em outra igreja? Você já viu isso em alguma outra igreja? O atrevimento de dizer, não come isso, não vai te fazer bem. Alimentação natural e discernimento espiritual. Olha que slogan bonito. A alimentação tem a ver com adoração. Então vamos fazer o seguinte, eu vou dividir as conversas. Por que você tem que comer bem? Vou falar de tarde. 4 da tarde, e vou fazer algumas receitas para vocês. Tudo que eu fizer, você vai comer. E agora eu vou falar dessa primeira parte. Por que a gente tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas não têm? Só que para fazer isso, eu quero te dizer uma coisa. Particularmente, pessoalmente, eu não acho que saúde seja o assunto mais importante que a gente tem nesse momento da igreja. Eu acho que tem um segundo assunto, que de verdade é o mais importante. Eu acho que o assunto da adoração, discernimento, saber a quem você adora e como adora, é mais importante do que o assunto de saúde. Então, se você me permitir, eu vou fazer um sermão misturado. Um pouquinho de saúde, e eu te falo, quando eu estou falando de saúde,
um pouquinho de adoração. E eu te falo quando eu estou falando de adoração. Fica ligado então, hein? Apocalipse 14. Abre sua Bíblia comigo. Apocalipse 14. Verso 6. Nós vamos falar de um negócio que é uma grife para nós, adventistas do sétimo dia. As 3 mensagens angélicas. Começa assim. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, para toda nação, tribo, língua e povo. Este dizia com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e a fonte das águas. Olha, primeira mensagem angélica. Vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, o mar, a terra e tudo que neles há, inclusive você. Segunda mensagem angélica, verso 8. E outro anjo seguiu. Este dizia: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Povo bom, Babilônia caiu. Presta atenção. Babilônia caiu. O que é Babilônia? Confusão. A confusão caiu. A diferença de entendimentos caiu. Essa coisa maluca da disputa de opiniões, minha opinião, sua opinião, caiu. O anjo está avisando. Caiu. Terceira mensagem angélica, olha só. E seguiu um terceiro anjo. Este dizia com grande voz. O que ele dizia, hein, pessoal? Se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Terceira mensagem angélica: se alguém receber a marca da besta na sua mão ou na sua testa, e adorar a besta, ai. Você sabe o que quer dizer receber a marca na mão e na testa, não sabe? Se você se deixa impressionar e começa a agir de acordo com a besta, começa a pensar de acordo com a besta, o Senhor diz aqui, na verdade o anjo do Senhor diz: ai. Vamos pegar de novo? Primeira mensagem angélica. Vinde, adorai a Deus, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Segunda mensagem angélica. Caiu a Babilônia, acabou a confusão. Terceira mensagem angélica, eu nem vou lá. Ai. A maior parte dos textos bíblicos fala de um tempo passado. Fala de um tempo que você pode até imaginar assim, naquele tempo, os carros eram assim, as roupas eram assim, as pessoas viviam assim. Esse texto aqui fala de quando? Fala de quando? Fala de hoje. Fala do agora. E aí você tem que entender uma coisa importante, nesse momento da história do povo de Deus, só há um assunto que interessa: adoração. Ou você adora o Senhor, ou você adora o adversário do Senhor. E no meio, caiu, acabou, não tem mais o meio. Ou você tem um convite na ponta da sua língua e diz: vem,
Adora o Senhor, aquele que fez o céu, a terra e o mar. Ou, ai, ai, ai. Isso são as 3 mensagens angélicas. Tudo que você faz, diz de que lado você está. Ou você está do lado dos que adoram ao Senhor, ou está do lado do adversário do Senhor. Isso são as 3 mensagens angélicas. E se esse assunto de adoração é tão importante, é o assunto do dia, vamos perguntar para Jesus, vamos entender melhor como fazer essa história da adoração. Abre sua Bíblia em João 4. João 4. E vamos perguntar, Jesus, como é que a gente deve orar? Verso 24. Jesus, essa história de adoração é importante, nós queremos entender melhor. Por favor, explica para a gente do jeito mais fácil que você puder. E Jesus tem essa habilidade, né? Ele facilita as coisas para a gente. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Desse lado, aqueles que adoram a Deus e que adoram em espírito e em verdade. Desse lado, ai, ai, ai. E a coisa mais legal de falar com Jesus é isso. Jesus explica fácil, torna rápido, torna, sabe, o entendimento mais assim tranquilo. Então eu quero perguntar para esse lado da igreja. Só vocês. Deus é Espírito. E importa que nós, os verdadeiros adoradores, o adoramos em espírito e em verdade. Queridos, do lado esquerdo ou direito? Do meu esquerdo aqui, vai. O que é adorar em espírito? Comunhão. O que mais? E agora foi esse lado que foi fraco. Vamos para esse. O que é adorar em espírito? Com sinceridade. O que mais? Nós estamos falando do assunto mais importante para o dia de hoje. O que é adorar em espírito? Sem precisar de nada material. Pensamento. Então vou pegar o que você está falando e eu vou dizer o seguinte: adorar em espírito é algo mais contemplativo. A palavra bonita em pensamento é contemplativo. É mais contemplativo. Você se coloca na mão do Espírito. Você usa o expediente que tem a ver com adoração, aquele tripé, sabe? Estudo da lição, comunhão e oração. E você se coloca na mão do Espírito. E o Espírito te instrui, o Espírito te ensina, o Espírito te impressiona. Os verdadeiros adoradores adoram assim, se colocando na mão do Espírito e tornando disponível para o Espírito te instruir. Mas como é seu nome? Adailton, eu sou cozinheiro. Eu vou botar uma pimenta aí. Você quer ver? Resolvido que é adorar em espírito. Mas Jesus diz, em espírito e em verdade. O que é adorar em verdade? Fundamentado na palavra de Deus. O quê? Fazer a vontade dele. Vou voltar para cá. Vocês, o que é adorar em verdade? Com entendimento. De acordo com os mandamentos, cumprindo mandamentos. Com a mente clara. Vamos então tentar traduzir isso, Adorar em espírito, você coloca-se disponível na mão do Espírito. O Espírito te impressiona. O Espírito te ensina. O Espírito se esforça por você. E adorar em verdade, você põe em prática, todos os dias e todo momento,
aquilo que o Espírito te ensinou a fazer. Você pratica no seu dia a dia, nas coisas comuns, é isso. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Deu para você entender? Vamos voltar para cá, ó. Não perde. Nesse momento da história do mundo só há dois lados: os que adoram ao Senhor, os que adoram o adversário do Senhor. Desse lado, espírito e verdade. Do outro lado, o outro lado é espírito? Não. O outro lado é verdade? O outro lado é espírito? Vamos ver primeiro a verdade, que está mais fácil. 2 pagininhas para frente, João 8. Ó. Verso 44. Presta atenção nessa descrição. Continua sendo Jesus. Jesus falando, ó. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Desse lado, espírito e verdade. Desse lado, mentira. Desse lado, vinde, adorai a Deus. Daquele lado, ai, ai, ai. Mas eu preciso entender essa história. Se só tem dois lados, e se a discussão é adoração, e se eu fui alertado para não adorar a besta, eu preciso te perguntar de novo e olhar melhor. Aquele lado é espírito ou não é? Já ficaram em dúvida, né? Olha. A melhor coisa é você ser pregador, porque você vê a cara de todo mundo. Você vê todo mundo assim, ó. Quem acha que não é espírito? Não tenho certeza. Quem acha que é espírito? Tem verso bíblico que diz que ele é espírito? Tem verso bíblico? Efésios 6, abre para você ver. Olha que coisa, Efésios 6. Cadê o meu Efésios? Verso 12. Olha que coisa. Presta atenção, porque nós, eu e você, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Deste lado, espírito e verdade. Daquele lado, espírito e mentira. E no meio, caiu. Tudo que você faz nesse momento da história do povo de Deus diz de que lado você está. Às vezes a gente vai se perdendo, mas Ele nunca enganou a gente. Aqui, ó, Ele foi descarado desde o começo. Você vai se lembrar Ele dizendo: eu vou ser o mais bonito, o mais legal, eu vou sentar em cima do trono de Deus e todos vão me adorar. Ele, no primeiro encontro que teve com Jesus, disse assim: você é o Filho de Deus. Mas desse jeito, se você me adorar, você pode ficar com tudo isso aí, não me faz falta. Fica, eu só quero a sua adoração.
Ele nunca mentiu para você. E eu preciso que você entenda, nesse momento da história do mundo, só há dois lados: os que adoram ao Senhor, os que adoram o adversário do Senhor. Os que têm um convite na ponta da língua, dizendo: vem, adorai a Deus. E, ai. E a conversa toda é adoração. A quem você vai adorar? E a gente não percebe. Mas você entendeu que eu quero mudar de assunto? Você entendeu? Então eu quero te fazer uma pergunta bem importante agora. Comprar uma bicicleta é algo espiritual ou não espiritual? Não espiritual. Eu devia saber que esse negócio de bicicleta não ia funcionar numa igreja assim. A igreja está bonita, chique. Deixa eu aumentar o valor do... Comprar uma casa é espiritual ou não espiritual? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que depende? Depende, né? Porque se você for usar a casa para fazer um pequeno grupo, é espiritual. Se você for fazer um cativeiro, né? Não é espiritual. Mas acho que a gente ainda não chegou lá. Vou fazer uma pergunta que a igreja gosta de falar, do assunto que a igreja gosta. Namorar é espiritual ou não espiritual? Continua todo dividido. Não é e depende, é isso? Então vamos ver se a gente unifica, pelo menos em uma, ó. No caso de namorar, sentar a mão no parceiro ou na parceira, sentar a mão, sem dó, bater mesmo, desrespeitar, mentir, trair. O menino ou a menina, é espiritual ou não espiritual? Está todo mundo perdido. Você quer que eu te explique ou quer conversar mais? Nesse momento da história do mundo, tudo é espiritual. E tudo mostra do lado que você está. Ou você está do lado do Senhor, ou do adversário do Senhor. E comprar uma bicicleta, comprar uma casa, namorar, e presta atenção em mim, trair o cônjuge, bater no cônjuge, essas coisas bem feias, é espiritual? Sim. Do lado feio, do lado perverso, do lado da espiritualidade que quer a sua adoração e quer o seu mal, quer fazer mal para você. Em algum momento da nossa história, eu não sei te dizer porquê, a gente começou a fazer elenco de coisas. Isso tem a ver com a igreja, tem a ver com a moral, tem a ver com os bons costumes. Isto é espiritual. Essas coisas aqui são corriqueiras, o jeito que eu falo com a minha vizinha, comprar uma bobaginha para minha filha, isso aqui não é espiritual. E no momento em que você cai nessa arapuca, nessa armadilha, você começa sem perceber, escutar esse lado aqui. E esse lado aqui só diz uma coisa para você: me adora. O que você precisa ouvir? Eu te conto qualquer mentira, me adora. No que você quer acreditar? Eu te conto qualquer lorota, me adora. Por quê? O grande tema desse momento é a quem você adora.
E você vindo na igreja, às vezes você acha assim, não, eu estou discernindo as coisas. Eu estou guardando. Deixa eu te lembrar de 2 exemplos. Você lembra dos 2 filhos do trovão? Jesus chega e fala assim, rapaziada, nós estamos indo para Jerusalém, por favor, vão na frente e arrumam um lugar para a gente dormir. Os 2 rapazes vão na frente, são rejeitados por todo mundo, ninguém, aqui não, vocês estão tudo cara de judeu, aqui não vai ficar. E eles voltam. Quando eles voltam, o que eles falam para Jesus? Eu quero ouvir você me dizer agora, o que eles falam? Jesus, o povo rejeitou a gente, quer que a gente manda descer fogo do céu em cima deles? Quer? O que Jesus responde? Lembra disso, Gente, vocês estão andando comigo esse tempo todo e vocês ainda não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque eu não vim para matar e destruir. Eu vim para resgatar o perdido. Deu para você entender? Espírito. Verdade. Mentira. Grito de alegria, vem adorar a Deus. Ai. Tudo certo até aqui? Você vive num momento onde tudo que você faz diz de que lado você está. Você está muito assediado, a internet, as preocupações da vida, as coisas. E às vezes a gente não vai discernindo bem. Mas eu preciso ir em frente. Quem gosta de ler a Bíblia e ler bem? Vozeirão. A senhora quer ler? A senhora pode ler para mim? 1 Coríntios 10, 31. Lê bem alto, para todo mundo ouvir a senhora. 1 Coríntios 10, 31. Vocês ouviram? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a honra e glória de Deus. Se eu te perguntar agora, comprar uma bicicleta é espiritual ou não? Comprar uma casa? Namorar? Fazer exercício? Ou coisa chata que é fazer caminhada? Ai, Senhor do céu. Isso é espiritual ou não espiritual? Sim ou não? Eu detesto caminhar, mas o Senhor me diz, caminha. E tem uma coisa muito curiosa. Está sem ideia? Vai caminhar. Está bravo em casa? Vai caminhar. Não suporta o marido? Não suporta a esposa? Vai caminhar. Está nervoso no trabalho? Lembra disso, Vinde, adorai a Deus. É o Senhor que está dizendo para você, o Espírito. E você põe em prática. Deu para entender? E então deixa eu te perguntar. Dormir tarde é espiritual ou não é espiritual? Hoje à noite tem o Serginho Groisman. Não sei se tem a Copa do Mundo, acho que está tirando, né? Bom, mas se for o Serginho Groisman, eu não tenho nada contra o Serginho Groisman, não é isso. Mas você está orientado. Dorme cedo. Dorme bem. Porque isso é muito bom para você. Deu para você entender? E nesse momento, você está tomando uma decisão espiritual. É como se fosse uma mini oração. Você está aceitando o que o Espírito te disse e pondo em verdade na sua vida.
essas coisas para adorar ao Senhor. E comer bem, é espiritual ou não é espiritual? Mas por que a gente hoje sabe tudo que faz mal? A gente sabe, não é a igreja que diz. Está na internet, está na televisão, está no jornal, está em tudo. Não come isso, não é bom, é gorduroso, é muito doce, a gente sabe. Por que a gente não consegue abandonar? Por que a gente não consegue deixar de lado? Eu vou te responder um pouquinho mais simples. A gente não consegue deixar porque a gente gosta, porque é gostoso. É gostoso. E mais do que isso, a maior parte das coisas que a gente aprendeu a comer errado, a gente aprendeu em casa. Era o papai, a mamãe, a vovó fazendo o melhor que podia. Fazia, ensinava, e a família ficou acostumada a comer daquele jeito, e hoje a pessoa não consegue. Ai, mas eu estou tão acostumado. Eu gosto. Tem uma lanchonete que pegou o slogan disso aí. Ela fala assim: amo muito tudo isso. Porque a gente não deixa essas coisas porque a gente gosta, porque a gente ama, mas acima de tudo... Desculpa, o sermão é do que mesmo hoje? Então, a gente não deixa as coisas que fazem mal. A gente sabe, porque a gente gosta, porque a gente ama, mas acima de tudo, porque a gente adora. 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 E uma das coisas que vai acontecendo quando você ouve esse lado, só uma das misérias da vida, porque aqui é ai, ai, ai de verdade, é ai, ai, ai. Mas uma das misérias da vida que vai acontecendo quando você ouve esse lado, sabe o que é? Você vai ficando doente. Você vai ficando doente. E o Espírito vai dizendo assim: não come disso. Não vai te fazer bem. Essa história de não come disso, não vai te fazer bem, é nova. Como é que foi que o mal entrou no mundo? Você lembra? Menina, não come disso. Não vai te fazer bem. E do outro lado? Come, boba, come. Se fosse hoje, eu tenho certeza que ele ia dizer assim: come, emagrece, come. Quando o Senhor sai da tentação, qual é a primeira discussão que há com o adversário? O Senhor ouve: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vai para o deserto para ser tentado 40 dias e sai de lá destruído. Um homem em jejum 40 dias, no deserto por 40 dias, sai destruído. E a primeira coisa que ele ouve é assim: vou ficar aqui desse lado para você entender bem. Tá com fome? Você não é o bambambam? Transforma essas pedras em pão. Come. Come. Me adora. Come. Me adora. Nesse momento da história do mundo só há dois lados: os que adoram ao Senhor
ou os que adoram o adversário do Senhor? Você vai perceber essas pessoas quando você ver um sorriso lindo, uma disposição encantadora, dizendo: vinde, adorai a Deus, o céu, a terra e o mar. Ou, ai, ai, ai. Mas, de fato, eu disse que ia responder uma pergunta. Por que a gente tem uma mensagem de saúde e as outras igrejas não têm uma mensagem de saúde? Atos 11, verso 25. Por que a gente tem uma mensagem de saúde e as outras não têm? Atos 11, verso 25 vai contar a história de 2 irmãos nossos. E diz assim: partiu Barnabé para Tarso, para buscar o Saulo. E achando-o em Tarso, o conduziu para Antioquia. Antioquia, pessoal, era o fim do mundo. O fim do mundo. E aqui você tem que entender uma coisa: Barnabé era um crente madurão. O Saulo estava lá escondidinho em Tarso, crente recém-convertido. Vai lá o Barnabé e leva ele para Antioquia. E aí acontece um negócio muito curioso. Diz assim a Bíblia no verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Eles se reuniram lá naquela igreja que eles estavam. Posso chamar aqui, vou mudar de Antioquia para o Jardim do Estádio. Eles se reuniram no Jardim do Estádio. E o que eles faziam reunidos na igreja do Jardim do Estádio? Conta para mim aí, lê para mim. Ensinavam as pessoas. Eles ensinavam as pessoas. E ensinando as pessoas, imagina aqui, eu demorei um tempão para achar vaga, para parar aqui na igreja hoje. Então eu fiquei andando para lá e para cá, até o diácono falar assim: não, essa vaga é sua, pode parar aqui na frente. Mas eu vi um monte de casa, mais ou menos igual, classe média, trabalhadores, ex ou atuais metalúrgicos, ou as características dessa região, aqui do lado. Esse povo podia ser ensinado. E aí tem um negócio muito curioso. Ensinado do quê? Eu não sei onde você vive. Eu não tenho a menor ideia de quem você seja. Eu só conheço o Carlão aqui, porque ele foi lá e falou: eu sou o Carlão. E eu sei que ele é professor da escola sabatina e um professor chato, porque a primeira aula ele já me tascou uma prova. Vou levar comigo, o Carlão está no bolso aqui. Eu vou mostrar na minha igreja. Achei essa ideia genial. Genial. Quem é o diretor da escola sabatina? Genial. Oi? E careca, que nem eu. Durante essa semana, você vai ouvir em algum momento coisa assim, Você não sabe nada para diabetes? A diabetes do meu pai está nas alturas. Você não sabe nada para triglicérides, para colesterol? Fui fazer um exame, meu triglicéride está nas alturas. Você não sabe nada para memória? Rapaz, não estou lembrando de nada. Você não sabe nada para dor? Eu estou sentindo umas dores, não sei nem de onde vem. E eu posso te dizer uma coisa? Você sabe. Você sabe. Come bem. Dá uma pequena caminhada. Dorme bem. Abre a janela da sua casa para entrar sol e entrar o ar puro. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E o seu pai vai ficar bom. Ele não vai reduzir a diabetes comendo tanto doce igual está comendo, mas
Eu vou te ensinar a fazer um pãozinho integral. Eu vou te ensinar um doce sem açúcar. E quer saber o que acontece? Vem ler o verso 26 de novo. Segunda parte do verso 26, que é importante. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você é reconhecido como cristão quando ensina as pessoas. Quando conta para elas as coisas que você sabe, dentro do quê? Da necessidade dela. E tem uma curiosidade aqui que é impressionante. A palavra que foi usada aqui no original é mikri Christi. No nosso idioma, tudo que termina em ão, cristão, diz respeito ao que é grande, igrejão, casarão, pianão, carrão. Só uma palavra no nosso idioma termina em ão e diz respeito ao pequeno. Qual é? Não. Essas pessoas olharam para aqueles dois servos do Senhor, reunidos na igreja, ensinando as pessoas. Ensinava um pãozinho integral, uma oração, um chá disso, uma conversa mais próxima. E o povo olhava para eles e dizia assim: caramba, esse povo gosta da gente. Esse povo quer nosso bem. Eles são cristãos. Se você considerar a palavra no diminutivo, eles são pequenos cristos. Você tem a mensagem de saúde da Igreja Adventista para ser o mais parecido com Jesus que você jamais imaginou. Jamais imaginou. Você está no trabalho, a pessoa fala assim: estou com cólica. Você tem resposta. Você está no trabalho, a pessoa diz assim: estou nervoso. Você tem resposta. Não importa se você pratica ou não pratica, porque tem gente que ainda fala assim: mas eu não sou praticante da mensagem de saúde. Lembra de uma coisa: desse lado é para o outro, pelo outro, com o outro. Se você não é praticante, não importa, faz para os outros, porque senão você vai ser parecido com esse lado. Para mim, comigo, sozinho, eu que sou bacana. Deu para você entender? Essa igreja tem uma mensagem de saúde para que você possa ser olhado durante essa semana. E as pessoas olharem para você: caramba, esse povo gosta da gente. Esse povo quer nosso bem. Esse povo ensina para nós o que eles sabem. Eles são pequenos cristos na nossa vida. Pequenos cristos. E eu só quero que você vá embora hoje com uma memória muito firme. Nesse momento da história do mundo, você pode falar sobre qualquer assunto. Mas o Espírito, por algum motivo, te disse: respeita a mensagem de saúde que você vai viver melhor. E você aprendeu que, em espírito e pondo em prática na sua vida, em verdade, você pode evitar o ai, ai, ai. Deu para você entender? Tomara que você tenha um restante de sábado maravilhoso. Mas eu queria te dizer uma coisa: 4 horas nós vamos estar aqui de novo. Eu vou te dizer por que a gente tem que comer bem. E vou te dizer, vou fazer também 3 ou 4 receitas junto com você. Tomara que você volte. Eu vou ficar feliz de te ver aqui de tarde. Que Deus te abençoe muito.
puder, 4 horas a gente está de volta, tá? Feche seus olhos. Querido e bom Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo seu sábado, mas acima de tudo, muito obrigado pelo seu cuidado com a gente, Senhor. Muito obrigado. E eu queria falar uma coisa especial agora, Senhor. A gente vem para uma igreja nova e vem com uma mensagem para dar, um assunto para tratar. Mas o fato é que a maioria das pessoas vem para a igreja com o coração e a cabeça precisando ter um encontro com o Senhor. Com sensações assim de impotência, com vontade de ver o Senhor agindo na vida delas. Por favor, Senhor, mostra agora para essas pessoas a graça que é acreditar em Jesus Cristo. Por favor. Permita que essas pessoas passem o restante de sábado com um espírito de confiança, com um espírito